Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo, tá? Respira fundo aí onde você estiver, se desconecta de tudo, inclusive dos celulares. E ora comigo no nome de Jesus. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti nesse momento mais uma vez. Ó Deus, acreditando que o Teu Espírito Santo, ó Deus, Ele não somente está em nós, mas Ele paira aqui sobre esse lugar, Senhor. Ele é o nosso convidado aqui. E nós queremos que Ele assuma o controle, assuma a direção, que Ele, ó Deus, nos alcance, nos atinja, Pai, que a Sua voz ecoe como um trovão dentro de nós, que Ele possa promover em nós, ó Deus, arrependimento, mudança, Senhor, ó Deus, um reposicionamento, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, alargue a nossa visão, Senhor, que o Teu Espírito nos alcance, ó Deus, dentro da singularidade de cada pessoa, Senhor. Encontre em nós essa noite um terreno favorável, Pai. Um território, ó Deus, ó Deus, aparelhado para acolher a boa semente, Senhor. E que essa boa semente seja, ó Deus, sepultada sobre esse terreno para que ele possa produzir, ó Deus, o bom fruto, Senhor. E esse fruto, ele possa ser um fruto, ó Deus, a 100, a 60 e a 30 por um, Pai. Traga cativo agora mente e coração e torne a Sua palavra essa noite rema, viva dentro de cada um de nós, Pai. E que ela cumpra o propósito que ela foi destinada, no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Mas um amém de verdade? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Me ajuda aí, pessoal. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25. A partir do verso 2. Vamos lá? Diz o texto, e guarda essa palavra. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Nós estamos falando sobre o rei Amazias. O verso 1, pode colocar aí o verso 1, fala sobre esse rei. E diz que era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. E aí fala que Amazias, ele fez o que era reto perante o Senhor. Porém, não com inteireza de coração. Algumas traduções podem dizer coração inteiro. E o que representa que ele foi reto perante o Senhor. E ser reto diante do Senhor é uma coisa boa. Amém? É uma coisa boa. Mas tem aqui uma conjunção que diz algo que o Senhor está nos alertando, que o Senhor está chamando a nossa atenção. Pois Ele está dizendo que, mesmo ele sendo reto diante do Senhor, não havia um coração inteiro, não havia uma inteireza de coração, não havia uma entrega completa, não havia uma rendição plena. Existia algo que faltava no coração de Amazias. Queridos,
eu quero lhe dizer essa noite que o coração é o território mais importante para Deus. O nosso coração, ele é um território a ser conquistado, é um território a ser governado, é um território a ser rendido, a ser ocupado. E se eu pudesse fazer aqui uma hipérbole, eu poderia dizer que se Deus tem cobiça, talvez a maior cobiça de Deus seja o seu coração. Porque é algo que está na mira, no alvo de Deus. É o que é mais significativo, representativo para o Senhor. Mas, embora o nosso coração ele seja esse lugar, mas a palavra de Deus também fala sobre o que o coração ele pode ser. E isso também é muito significativo, porque Jeremias capítulo 17, verso 9, ele fala sobre o que esse coração ele pode ser. E veja o que é que diz, o que é que fala o profeta Jeremias. Diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ei, olha aqui, presta atenção. Enganoso é o coração, mais do que algumas coisas. Mais do que tudo que você pode pensar. Isso é o que é o coração do homem. E ele diz ainda, e desesperadamente corrupto. É forte isso. Ele está dizendo exacerbadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode sondar? Quem pode explorar? Quem pode perscrutar os corações? E ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém, irmãos? Então, nós estamos tendo aqui uma realidade que não torna ninguém privilegiado ou menos privilegiado, porque está falando de uma forma muito genérica de uma natureza, de uma raiz, de um DNA que nós carregamos, advento do pecado, que tornou o nosso coração enganoso, que tornou o nosso coração com uma tendência à corrupção da natureza. E aí, o Senhor, aquele que passa um scanner sobre nós, há muito tempo atrás a tecnologia ela não conseguia esquadrinhar o nosso corpo, e com o advento da ressonância magnética, a ressonância ela consegue esquadrinhar você todo por dentro, não é assim? E descobrir tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido. E o interessante é que essa palavra esquadrinhar, ela fala exatamente isso, porque ela fala de que quando é descoberto alguma coisa em um determinado órgão, né, os especialistas, ele diz, olha, esse quadrante aqui está apresentando alguma coisa, porque o quadrante, né, é o esquadrinhamento de um órgão que o scanner está passando para conhecer aquilo
que talvez ninguém conseguiu ver, mas esse scanner, ele consegue ver tudo. Esse é o esquadrinhamento também do nosso Deus, quanto ao nosso coração, quanto àquilo que está no mais profundo do nosso ser interior. Amém? Ele, de fato, ele nos conhece. Então, eis um lugar que precisa ser provado. O coração, ele precisa ser provado o tempo inteiro, das suas reais intenções e das suas reais motivações. É uma realidade isso. E hoje nós temos vivido dias semelhantes aos dias de Noé, onde a corrupção, a maldade, a violência, a imoralidade, a depravação, ela só cresce. Sim ou não? É porque Deus fez uma aliança, irmãos. Porque, dependendo dessa situação hoje, Deus podia mandar o segundo dilúvio. Mas tem uma aliança, Ele tem uma palavra empenhada nisso. Porque só cresceu, só aumentou isso. E você acha que vai diminuir? Não, vai aumentar ainda mais. Não vai ficar melhor, irmãos. Vai ficar ainda pior. Porque quando a gente pensa que a gente nunca viu nada igual, a gente se depara com cada coisa. Sim ou não? Sim ou não? Essa semana eu vi um protesto em Berlim, de pessoas que estavam protestando porque estavam sendo discriminadas, porque não se reconheciam como cachorro. Quem viu isso? Não era pouca gente, não. Era uma cachorrada mesmo. Estava lá, tudo de 4 patas, tudo categorizado de cachorro. Tem gente que anda no shopping assim, de rabo, de orelha de cachorro. E você não pode falar porque você vai ser caracterizado, criminalizado com a cachorrofobia. Porque tudo hoje é discriminação e se torna uma nova fobia. A única coisa que não tem é cristofobia, porque de Cristo todo mundo pode falar tudo, pode fazer tudo, e não tem problema. Mas o restante, tudo vai se tornar uma nova identidade, porque isso é um movimento identitário para isso. Então, quando a gente pensa que a gente não viu nada, a gente se depara com essas coisas. Então, querido, as coisas só vão piorar. São muito semelhantes aos dias de Noé. E, mesmo diante de todos os sinais que nós estamos vendo, né, que não são poucos, toda uma rearrumação global, todos sinais escatológicos disso, mas mesmo assim as pessoas estão como que anestesiadas. Elas estão como que inertes, sonolentas, dormindo. Não há esse time que Jesus, ele está voltando. Sabe, queridos? E o que é que acontece com isso tudo? Né? O que nos precisa preocupar é que a igreja, ela também, por outro lado, ela precisa ser despertada. São virgens que, na espera, ela dormiu. E tem vivido debaixo de um jugo de religiosidade. Debaixo de um certo senso de moralidade. Mas falta um coração totalmente entregue ao Senhor. É aquele que tem um senso moral, que faz o que é reto, que faz o que é certo, mas não é inteiro de coração.
Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque falta, querido, sabe o quê? Fidelidade ao Senhor. Integridade de coração. E eu quero lhe dizer aqui essa noite, que se o seu coração não for inteiro ao Senhor, você está correndo um grande risco. Um grande risco você está correndo. Porque a inteireza de coração, eu quero lhe dizer, que essa palavra que o Senhor trouxe sobre o rei Amazias, ela não é por acaso. Que disse que ele fez o que era reto, mas sem inteireza de coração. Isso é um alerta. Sabe por quê, queridos? Porque a inteireza de coração é algo relevante para Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, ó, ser inteiro de coração é importante para Deus. Eu quero lhe dizer que ser inteiro de coração é algo que o Senhor está atento. Os olhos do Senhor estão sobre o meu e sobre o seu coração. E eu quero lhe dizer que ser inteiro de coração é algo que o Senhor se lembra. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor se lembra? E a gente tem um exemplo lá do rei Ezequias, que quando o profeta Isaías, depois de Ezequias ter feito um reinado impecável, o reinado de Ezequias é extraordinário, mas um certo dia, o profeta Isaías recebe uma palavra e diz, vai lá no rei Ezequias, e diz para ele, põe em ordem a casa dele, porque ele vai morrer. E o profeta Isaías foi. E chegou lá, entregou essa palavra para o rei. Vida de profeta não é fácil. E depois que Ezequias recebe essa palavra, em 2 Reis, capítulo 20, verso 3, veja a oração do rei Ezequias. Veja se essa oração, ela traz algo importante que nós precisamos pontuar. Ela diz, 2 Reis 20, verso 3, ela diz, isso é Ezequias, depois que recebeu a palavra, ele se coloca diante de Deus, ele chora, e aí ele faz uma oração. Ele diz, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu sou um cara que me atenho a detalhes, e os detalhes para mim eles são muito importantes. Veja que quando o Senhor fala de Amazias, o Senhor diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, sem inteireza de coração. Aqui Ezequias chega diante de Deus, diante de uma palavra difícil de receber. E era uma sentença. Amém, irmãos? Deus estava trazendo uma sentença de morte para Ezequias. E ele recebe aquela sentença e diz, Senhor, lembra-te. Eu te peço que o Senhor se lembra, porque eu andei diante de ti com fidelidade. E o meu coração, ele foi inteiro. E aí, depois que ele diz que ele foi fiel, e o seu coração foi inteiro, aí ele diz, eu fiz o que era reto. Você está entendendo? Ei, você está comigo? Me ajuda aí. Você está comigo entendendo? Ele foi fiel, foi inteiro de coração.
e era reto aos olhos do Senhor. Essa é a ordem que faz Deus se lembrar de nós. Você está entendendo? Porque não conta apenas ter um senso de moralidade. Porque Deus, Ele quer algo mais de mim e de você. E eu quero te dizer que a fidelidade ao Senhor, ela nos leva a ter um coração inteiro ao Senhor. Porque quem é fiel é inteiro. Sem reservas. Quem é fiel não tem esconderijo. Porque a fidelidade nos leva a ter uma obediência fidedigna. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência parcial, ela continua sendo desobediência. Você está entendendo? Ah, não, mas eu obedeci pela metade. Continua sendo desobediência. Não tem obediência parcial para Deus. Ah, mas, não. Obediência parcial continua sendo Você está lembrado de Abraão naquele episódio que a gente já conversou? O Senhor fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrar. E Abraão foi obediente ao Senhor, mas não foi fidedigno, não foi fiel, porque ele leva com ele a tranqueira do Ló. Chegou lá na frente, meu irmão, deu B.O. Ele disse, tenho que despachar Ló. Porque não foi fiel ao Senhor. Porque a obediência não foi fidedigna ao Senhor. Queridos, um coração inteiro, ele não permite que nada pode estar preenchendo ele, porque ele já está cheio. Um coração inteiro, ele já foi entregue e não existe reservas. Um coração que não é inteiro, ele permite concessões. Diga, concessões. E um coração que não é inteiro, ele é vulnerável. Onde existir um coração inteiro, haverá entrega. Haverá entrega. Quando o nosso coração, irmão, está tomado, não há espaços a serem preenchidos. Amém ou não amém? Como é que está o seu coração? Diante dele. Tem reservas? Tem lacunas? Tem espaços? Como está? Sabe por quê? Porque para ser inteiro de coração, precisa ter amor envolvido. Não dá para ter um coração inteiro sem ter amor envolvido. Porque se não tiver amor, vai ser regra. Vai ser só senso de moralidade, de fazer o que é reto, mas o coração, ele não está todo ali. Ele não está rendido completamente, ele não está inteiro, ele não está entregue. Ele tem reservas, ele tem espaços, ele tem lacunas. E quando isso acontece, irmãos, é porque não tem amor, não tem paixão. É muito interessante quando os casais, eles depois de terem a experiência de casal, eles têm a experiência de ser pai e de ser mãe. É uma virada de chave. Porque isso tanto na vida dos solteiros como na vida conjugal, porque é interessante que essas pessoas, muitas vezes, elas
tinham dificuldade de fazer as coisas, elas tinham dificuldade de se acordar, elas tinham dificuldade, ou às vezes tinham uma facilidade muito grande de dormir demais. É ou não é? Tem gente aqui que está se lembrando assim, meu Deus, eu nem sei como é que eu... Nem me lembro mais quando eu dormi. Quando eu dormi 8 horas por dia. Não é, não. Mas o que é que faz depois de você ter filho? É você saber que você vai estar acordando 3, 4 vezes durante a madrugada para limpar cocô, para limpar xixi, para dar remédio. E você abre mão, e você renuncia, e faz isso com gratidão no coração. Você faz isso, queridos, mesmo com todo o cansaço, mesmo com todo o desgaste, mas você, na hora de limpar de madrugada aquele cocô, depois de estar cansada, sem dormir, você não limpa ele e joga ele com o cocô fora. Você fica com ele. Sabe por quê, irmãos? É simples. É porque tem amor envolvido. Quando tem amor envolvido, tem entrega, tem renúncia, tem sacrifício com alegria, porque tudo o que você quer é ver aquela criaturiazinha bem. Aí quando tem amor envolvido, tem entrega. Infelizmente, nós nos tornamos uma igreja que nós não nos deleitamos nele. Assim como nós nos deleitamos com Joaquim, que está ali, como Nael, que está ali, que a gente se deleita, né? Que a gente se delicia com um sorriso, com qualquer coisa a gente fica. Ontem eu estava vendo um pai já, cadê ele? Valdeci está aí? Ontem eu estava vendo aqui Valdeci, meu irmão, com o celular dele aqui ligado, vendo a Adriele cantar. Que satisfação. Os filhos crescem, mas a gente ainda tem satisfação. Tem amor envolvido nisso, né? E nós, queridos, quando não tem esse prazer, esse se deliciar, a gente não sabe, né, o que dizer para ele, porque a gente está na síndrome da igreja de Laodiceia. A síndrome da igreja de Laodiceia é aquela que não nem é quente, nem é fria. É aquela que não é nem prostituta, nem é santa. A gente está nessa, que é reta, mas não é inteira. E nós precisamos nos preocupar com isso. O que ocorreu com Amazias? O que foi que ocorreu com Amazias? O que é que a sua inteireza de coração, o que é que levou a ele? A falta de inteireza de coração. Porque a falta de inteireza de coração no Senhor, a falta de inteireza de coração no Senhor, nos torna propenso a seguir o nosso próprio coração. Quando o nosso coração não está inteiro, rendido, entregue, porque quando o meu coração ele está inteiro, ele está entregue, eu não me movo. Eu não me movo. Eu não me movo sem Ele. Eu não decido sem Ele. Eu não escolho sem Ele. Nas mínimas coisas, eu me preocupo em ser dirigido por Ele.
Nas mínimas coisas, eu quero o aval dEle. Nas mínimas coisas, eu não quero apenas o sim, eu também preciso do não dEle. Porque quando o meu coração é inteiro nele, tudo converge para Ele. Porque Ele é aquele que guia os meus passos. Porque Ele é aquele que me dirige. Porque é aquele que reina sobre mim, é soberano sobre mim, e a sua vontade, ela tem que prevalecer sobre a minha vontade. Isso é um coração inteiro. Que eu não estou preocupado comigo, mas estou preocupado com o que Ele deseja, com o que Ele anseia. Isso é um coração inteiro, mas quando eu não sou inteiro, eu tomo as minhas decisões segundo o meu coração que é enganoso. O rei Amazias, ele se precipita. E eu vou falar aqui rapidamente para você qual foi o cenário. O cenário é que o rei Amazias levanta o seu exército, faz uma convocação para todos os homens acima de 20 anos, levanta um grande exército, existia uma grande ameaça dos edomitas, os filhos de Seir, e ele levanta um exército. E tendo ele levantado esse exército, vem a ele uma ideia no seu coração, ele diz, eu vou convocar também 100.000 homens do exército de Israel, e vou pagar 100 ciclos de prata, para que eles venham lutar a minha guerra. Onde o Senhor não havia falado para ele, que era para trazer esses 100.000 homens. O profeta se levanta e diz, meu rei, por que o Senhor está levantando e está trazendo esses 100.000 homens? O Senhor não pode fazer isso. E ele diz uma coisa interessante. Vem comigo. Ele diz, o profeta se levanta, e diz o seguinte, diz no verso 7, 2 Crônicas 20, o mesmo texto, 25, verso 7, diz, porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel. E aí ele diz, isto é, com os filhos de Efraim. Guarda isso. Amém? Guarda isso, que a gente vai voltar para isso. O profeta declara essa palavra para ele, disse, ó, tu chamou, mas Deus não chamou não. Você chamou porque você quis. E tem mais, se você mandar esse exército, eu quero lhe dizer, a gente sofre uma ameaça. Porque o Senhor não está com Israel, especificamente lá com os filhos de Efraim, não vai. E aí o rei chegou e disse, e os 100 ciclos de prata que eu entreguei? O que é que vai fazer? Eu vou perder esse dinheiro? E aí o profeta chega para ele e diz, mas o Senhor pode te dar muito mais do que isso. O que importa é você vencer a batalha. Vai. E aí ele se reanima e manda voltar esses 100.000 homens. Não vai com esses 100.000 homens. E vai para a batalha contra os filhos de Edom. Os filhos de Seir e Edom é a mesma coisa. Porque os filhos de Edom, que eram oriundos de Esaú, tá? Guarda isso também. A luta iria ser contra esses homens, né? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, irmãos, nós cometemos erros, escolhas, decisões erradas, e às vezes que nos empenha alguma coisa. O que o profeta quis dizer para o rei Amazias, disse, olha, você vai perder, é dinheiro e tal, mas às vezes, queridos, pelo ímpeto, às vezes da nossa própria vontade, né? Pela nossa muita ansiedade,
nós tomamos decisões erradas, e às vezes isso vai nos gerar perda. Mas é melhor perdermos e voltarmos para o centro da vontade de Deus, do que continuarmos e arriscarmos uma perda ainda maior. E nisso, Amazias, ele foi obediente, e contabilizou o dano, e teve consequências, é claro. Porque nós sempre temos consequências, como nós tomamos decisões sem consultar o Senhor, segundo o nosso próprio coração. E aí, além disso, aquele que entra numa guerra, onde o coração não está inteiro no Senhor, se torna vulnerável, não apenas na força humana do seu exército, mas na influência espiritual que o inimigo representa. Pois, após a vitória sobre Edom, Amazias, ele foi atacado pelo espírito edomita. O espírito que originou o hedonismo. Aquele que é o espírito do prazer momentâneo. Aquilo que muitas vezes nos faz negociar coisas. O que é negociar coisas? Negociar coisas é abrir concessões, é sermos permissivos com algumas coisas, e é não darmos, às vezes, importância e prioridade para aquilo que tem. O que foi que fez Esaú? O que foi que fez Esaú? Esaú chegou da caça com fome, e tinha um prato prazeroso aos seus olhos, e ele trocou o que por esse prato? Trocou a primogenitura. O edomita é aquele que pensa no prazer momentâneo, que o prazer é mais forte, porque o coração não é inteiro. Quando o nosso coração não é inteiro, irmãos, o prazer ele prevalece, a carne prevalece, as tentações elas nos vencem, porque não há brechas, há espaços que não foram ocupados, que não foram entregues, que não foram rendidos, que não estão sendo governados. E quando isso acontece, o espírito de Edom, ele vem sobre nós. Ele nos faz negociar tudo isso. E aí nós misturamos, nós começamos a conceder mistura naquilo que deveria ser puro, naquilo que deveria ser santo. E aí o santo e o profano começam a conviver juntos. Será que isso é a realidade aqui de muitas pessoas? Que convivem nessa dualidade. De pecado. Que silêncio. Será que essa é a realidade da nossa vida? Que vivemos nessa guerra, nesses altos e baixos, nessa gangorra espiritual, nessa vida pendular de altos e baixos, de cai e levanta o tempo inteiro, que nos gera falta de credibilidade, de acreditar em nós mesmos, porque diante de tantas quedas, por um simples rendição e entrega completa, integral do nosso coração diante dele, nos faz negociar tudo isso. Porque um coração que não é inteiro, ele tem o temor comprometido. Porque o prazer é maior do que o temor. O hedonismo, ele entra nisso. E o que o
O espírito que Amazias ele estava combatendo era o espírito de Edom. E sabe o que foi que aconteceu? Ele venceu. Ele venceu a batalha. Ele venceu a batalha. Mas depois de vencer a batalha, ele pega alguns ídolos. Ele pega alguns ídolos nos despojos e leva para Jerusalém. E começa a idolatria, ao sacrifício de outros deuses. Porque, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem não tem o coração inteiro ao Senhor, abre o seu coração para outros tipos de idolatria. Sim ou não? Abre o coração. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você mais empenha. Escuta isso. É tudo aquilo que você empenha mais interesse, mais tempo, mais força do que no lugar de Deus. No lugar de Deus. E isso pode ser o quê? Isso pode ser o seu trabalho. Ah, pastor, mas eu trabalho 8 horas por dia. Amém. Você pode até trabalhar 12. Mas o que é que você faz depois das outras 12? Depois da sua jornada de 8, 10 horas, o que é que você faz? Porque é o que você faz nessa outra jornada que vai definir o que você está pondo o teu maior interesse. É o que você está pondo o seu maior tempo. É o que você está pondo a sua força, a sua dedicação. E tudo isso que você está fazendo mais do que você poderia fazer em Deus, isso é idolatria. Porque eu não posso dedicar 4 horas de academia e 5 minutos para Deus. Eu não posso dedicar 6 horas nas redes sociais e uma migalha para o Senhor. Eu não posso dedicar, mesmo que isso seja com meu filho. Eu vou falar. Falo, não falo. Porque sabe de uma coisa? Eu tenho que falar, porque tem muitos pais novos aqui. Porque tem gente que para a vida quando o filho nasce. E se for 2 filhos, está sepultado. Ao invés de você estar trazendo o seu filho para essa realidade, para essa atmosfera, para esse investimento, olha a vida dos filhos de casais, onde os casais estão trazendo seus filhos para a comunhão, para a proteção do corpo, para o investimento do corpo, para a atmosfera que há aqui, e olhe aquele que não tem feito isso, e veja se não há diferença nisso. Não é tudo, porque também se os pais não exercerem o seu papel, não vai adiantar. Mas olha para isso. Então, queridos, Amazias, ele abriu essa concessão. E tudo aquilo, queridos, eu me sinto obrigado. Olha, eu gosto de fazer exercício, gosto de correr, eu gosto de fazer isso, e eu vou para a academia, já estou agoniado para não ir, mas eu não posso considerar que eu vou gastar mais tempo na academia do que com o meu Senhor. Eu não posso. Não dá. Senão,
aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, e acima de tudo, o meu amor empenhado a Ele, que eu sou devedor dEle. Se isso não for uma realidade, queridos, eu estou abrindo concessão para outros deuses na minha vida. Porque o meu Senhor, Ele precisa receber a primazia e o que há de melhor em mim. Ele não me entregou o que sobrava. Ele não me entregou o que restava. Ele entregou para mim o que havia de melhor. Ele não poupou o seu único filho. Ele me deu o que existia de melhor. E Ele não deu uma perna do filho dele. Ele deu a vida do filho dele. Não dá. Agora veja que o profeta ele citou uma coisa interessante sobre Efraim. Está lembrado? Está lembrado? Vamos ver o que representa Efraim. Oséias capítulo 6, verso 4. Segura aí. Olha o que aqui diz. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Você entendeu? Você está entendendo? Como é o teu amor? Como é o teu amor? Ele diz: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, diga conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Qual é a intensidade e verdade do seu amor? Ou o seu amor é como uma nuvem que passa, como um orvalho que no outro dia já se foi. Como é o seu amor ao Senhor? Como é a inteireza do seu coração nele? Qual é a importância que ele tem para você? Qual é o tempo que você gasta com ele? O que é que você dedica a ele? Aonde está a nível de preferência o Senhor na sua vida? Que amor é esse? É apenas quando a gente está aqui? O seu amor, ele se resume a essa reunião aqui? E depois, quando você sai daqui, seu amor já se esvaiu? Porque, às vezes, você sai daqui como se nada tivesse acontecido. E a sua vida continua a mesma. E as suas ações continuam a mesma. E muitos saem daqui e lá na frente já vai pecar. Pecar com sua namorada, pecar, enfim. Que amor é esse? Qual a inteireza do seu coração? Qual o nível de entrega do seu coração? Há muito tempo atrás, uma pessoa me disse: Marcelo, o Senhor, Ele aceita até um homem, até a metade de um homem, mas Ele não aceita um homem pela metade.
Você pode até não ter as pernas e ser só um homem, a metade de um homem. O Senhor aceita. Mas um homem pela metade não rola para Deus. Um coração sem ser inteiro é muito perigoso. Porque Isaías 29:13, para a gente fechar isso, ele diz o seguinte: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Deus não quer uma vida de regra. Deus quer um coração inteiro. Não adianta só palavras. Você sabe que o momento de louvor e adoração deveria ser um momento de maior arrependimento da igreja. Porque a gente canta tanta mentira, irmãos. Meu Deus. A gente diz que a gente vai entregar tudo. A gente diz que a gente vai abrir mão de tudo. A gente diz, eu só quero ver, meu Deus do céu, misericórdia. Misericórdia. É verdade isso? Você só quer ver Ele mesmo? Você só quer Ele mesmo? É isso que a sua vida reflete nisso? Porque eu canto isso me arrependendo, meu irmão. Eu canto isso em arrependimento. Porque a minha vida ainda não é isso. Esse é um momento de arrependimento, de confronto, porque nesse momento é o momento que eu sou mais confrontado por Deus, porque eu olho para mim e digo, Jesus, tem misericórdia. Chega de palavras soltas ao ar, de meias verdades, porque meias verdades continua sendo mentira. O nosso temor não pode ser pela religião, pelas regras, mas tem que ser algo que tem que ter amor envolvido. Amém, irmãos? Não adianta honrar com as palavras, mas o coração está distante, não está inteiro. Porque eu não devo pecar, irmãos. Sabe por que eu não devo pecar? Escuta, olha para mim. Olha para mim. Sabe por que eu não devo pecar? Porque quando eu peco, eu entristeço uma pessoa. E é uma pessoa muito importante para mim. Quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo de Deus. E se eu continuar pecando, eu vou apagar o Espírito Santo de Deus. Tem que ter amor envolvido nisso.
Isso é com as nossas pessoas, com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós fazemos coisas com as pessoas porque tem amor envolvido nisso. Amém? Eu faço coisas com a minha esposa porque tem amor envolvido. E eu deixo de fazer também porque tem amor envolvido. Ei, você está comigo? A Bíblia diz que quando eu peco, Ele esconde o seu rosto de mim. Vem cá, Rafa. Rafa, estou precisando de uma ajuda sua, cara. Precisando que você... Rafa, você não está me ouvindo, não? Como é que você se sentiria? Uma pessoa quando fala com você, pede ajuda a você, e você vira o seu rosto. Porque as vossas iniquidades faz com que Ele esconda o seu rosto. Você vai falar. Ele não está falando de pecado. Porque pecado é um erro. Ele está falando de iniquidade. Iniquidade é o enraizamento do pecado. É quando o pecado dominou você, você permanece nele. Você está entendendo? Tem que ter amor envolvido. Tem que ter um coração inteiro nele. Não abriremos concessões. Não seremos permissivos. E o Senhor se lembrará de nós. Assim como Ele se lembrou no momento tão difícil de Ezequias. O Senhor lembrou, porque Ezequias estava falando a verdade. Ele andou perante ao Senhor em fidelidade e de coração inteiro. O Senhor mudou a sentença, mandou o profeta voltar e diz: olha, eu mudei de ideia. Eu vou dar a ele mais 15 anos. Irmãos, ser inteiro de coração. Vamos ficar de pé. Essa palavra, talvez não seja uma palavra boa de ouvir. Talvez não seja uma palavra que agrade muito, né? Mas eu quero lhe dizer, essa palavra é a palavra do reino de Deus. É a palavra de Deus. E é a palavra que eu preciso. Não dá para continuar, irmãos, com o nosso coração tão cheio de tantas coisas. Ele quer seu coração todo. Cordeiro, Ele quer 100% do seu coração. O Wellington, ele quer 100% do seu coração. Ei, você que está aí, Ele quer 100% do seu coração. Você vai andar em fidelidade. Seu coração vai ser inteiro. Olha, tem gente aqui que está vivendo uma vida, um perrengue.
E o Senhor está falando aqui comigo, por falta de fidelidade ao Senhor. Você não tem sido fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Seja inteiro de coração, seja obediente a Ele, não abra concessão. Porque talvez as guerras que você vai estar lutando, sem o seu coração ser inteiro, talvez você vai estar sendo muito vulnerável. Irmãos, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E Ele veio realmente para te reposicionar. Vamos nos arrepender das nossas idolatrias. Vamos nos arrepender das nossas concessões, das nossas permissividades. Faz hoje uma renovação de pacto com o Senhor, de entregar todo o teu coração. Entrega tudo. Entrega tudo. Deixa Ele entrar nos esconderijos aí essa noite. E deixa Ele ocupar os esconderijos. Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Oh Espírito do Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. E reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Ah, Senhor. Venha nos quebrar aqui essa noite, Espírito Santo. Venha como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Vem, Senhor. Gera em nós uma decisão essa noite. Senhor. Gera em nós uma resposta à sua entrega, Senhor. Gera em nós uma resposta ao seu sacrifício, Senhor. Gera em nós uma resposta à sua expressão de amor na nossa direção. Nós não queremos continuar, Deus, da forma que nós estamos. E precisamos do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor. Venha no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Venha nos quebrando. Porque a falta de amor e o oposto de amor não é ódio. O oposto do amor se chama indiferença. Não queremos ser indiferentes a Ti, Senhor. Oh, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Perdoa nossa indiferença a Ti. Não queremos anular Seu sacrifício, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. A nossa frieza, a nossa morbidez. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque temos entristecido o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor. Vem aqui essa noite, Espírito Santo. Comece a tocar aqui nas pessoas. Traga
Traga-as de volta, Senhor. Traga-as de volta ao primeiro amor. Ah, Senhor. Ao amor que entrega tudo. Ao amor que renuncia. Ao amor disposto a sacrificar. Ah, Espírito Santo. Vem aqui, Espírito de Deus. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem uma renovação de aliança contigo. Ah, Senhor. Não queremos ser reto aos teus olhos, mas sem um coração rendido, sem um coração inteiro, sem um coração, Senhor Jesus, onde o Senhor de fato governa, reina, é soberano, onde a sua vontade prevalece. Não queremos mais ser conduzidos pelo nosso próprio coração enganoso, pelo nosso coração corrupto, pelo nosso coração que quer realizar apenas os seus desejos momentâneos, os seus anseios. Senhor, nós queremos de fato entregar, ó Deus, por inteiro a Ti, nos render a Ti por inteiro. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem, 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 nos alcance aqui essa noite, Senhor. Venha mais uma vez. Não nos deixe permanecer nessa gangorra. Precisamos de Ti mais do que qualquer outra coisa.